A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, amigos do nosso podcast. Hoje estamos no dia 53 das nossas leituras. E neste dia leremos o capítulo 29 do livro do Êxodo, o capítulo 21 do livro do Levítico e alguns versículos do Salmo 119. Acompanhe conosco. Êxodo capítulo 29. Eis o rito que seguirás a fim de consagrá-los para o exercício de meu sacerdócio. Toma um bezerro e 2 carneiros sem defeito. Pão sem fermento, tortas sem fermento, amassadas com azeite, e bolachas sem fermento, untadas com azeite. Tudo isso preparado com farinha fina de trigo. Porás tudo numa cesta para apresentar com o bezerro e os 2 carneiros. Farás aproximar-se a Arão e seus 2 filhos até a entrada da tenda do encontro e os lavarás com água. Depois, tomando as vestes, revestirás a Arão com a túnica e o manto do efode, e com o efode e com o peitoral, que lhe cingirás com o cinto bordado do efode. Porás a tiara sobre a cabeça dele, e sobre a tiara o diadema sagrado. Tomarás o óleo da unção, e derramando-o sobre sua cabeça o ungirás. Depois farás seus filhos aproximarem-se, e os revestirás com as túnicas, os cingirás com os cintos, e lhes porás os turbantes. A eles pertencerá o sacerdócio por preceito perene. É assim que conferirás a investidura a Arão e a seus filhos. Depois farás aproximar o bezerro diante da tenda do encontro. Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Então imolarás o bezerro diante do Senhor à entrada da tenda do encontro. Pegarás uma parte do sangue do bezerro e com o dedo untarás as pontas do altar, e derramarás o restante do sangue ao pé do altar. Pegarás toda a gordura que cobre as vísceras, o lobo gorduroso do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e farás queimar isso sobre o altar. Mas a carne do bezerro, a pele e os excrementos queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Depois pegarás um dos carneiros, e Arão e os filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro, pegarás o sangue e o aspergirás em volta do altar. Esquartejarás o carneiro, lavarás as vísceras e as patas, e as colocarás sobre os outros pedaços e a cabeça, e farás queimar o carneiro inteiro sobre o altar.
É um holocausto ao Senhor, de agradável odor, oferta queimada ao Senhor. Depois pegarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos lhe imporão as mãos sobre a cabeça. Imolarás o carneiro, e com uma parte do seu sangue untarás a ponta da orelha direita de Arão, a ponta da orelha direita de seus filhos, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito deles, e aspergirás o sangue em volta do altar. Pegarás um pouco do sangue de cima do altar e do óleo da unção para aspergir a Arão e suas vestes, bem como os filhos de Arão e as vestes de seus filhos com ele. Assim serão consagrados ele e suas vestes, bem como seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Tirarás a gordura do carneiro, isto é, a cauda, a gordura que cobre as vísceras, o lobo do fígado, os 2 rins com a gordura que os envolve, e a coxa direita, pois este é o carneiro da investidura. Além disso, tirarás da cesta dos pães sem fermento, posta diante do Senhor, um pão, uma torta de pão de azeite e uma bolacha. E depositarás tudo isso nas mãos de Arão e dos seus filhos, para que o apresentem como oferta movida diante do Senhor. Depois retirarás tudo das mãos deles, e o farás queimar no altar, em cima do holocausto, como aroma agradável diante do Senhor, oferta queimada ao Senhor. Tomarás também o peito do carneiro, da investidura de Arão, e o apresentarás como oferta movida diante do Senhor. Esta será a tua porção. Assim consagrarás o peito da oferta movida e a espádua da oferta movida, que é o tributo tomado do carneiro, da investidura para Arão e para seus filhos. Este é um preceito perene da parte dos israelitas para com Arão e seus filhos, pois é um tributo tomado dos sacrifícios de paz que oferecem, tributo que pertence ao Senhor. As vestes sagradas de Arão passarão depois para seus filhos, para usá-las na sua unção e investidura. Durante 7 dias deverá usá-las aquele de seus filhos que se tornar sacerdote em seu lugar, entrando na tenda do encontro para ministrar no santuário. Quanto ao carneiro da investidura, tomarás a carne e a cozinharás em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está na cesta à entrada da tenda do encontro. Eles comerão do que foi oferecido em expiação, quando de sua investidura e consagração, e nenhum estranho poderá comer disso, porque são coisas santas. Se sobrar algo da carne, da investidura ou do pão para o dia seguinte, deverás queimá-lo. Não se comerá, pois é coisa santa. Assim executarás em relação a Arão e a seus filhos tudo conforme te ordenei. Durante 7 dias farás o rito da investidura. Cada dia oferecerás um bezerro em expiação pelo pecado. Purificarás o altar mediante um sacrifício pelo pecado que oferecerás sobre ele, e depois o ungirás para consagrá-lo. Durante 7 dias farás sobre o altar o rito da expiação, e o santificarás. Assim o altar será santíssimo, e tudo o que nele tocar será santo. Isto é, que oferecerás sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia permanentemente, um pela manhã e o outro ao entardecer. Com o primeiro cordeiro oferecerás 4 litros de farinha fina amassada, com 1 litro de azeite puro de olivas, e uma libação de 1 litro de vinho. Ao entardecer oferecerás o segundo cordeiro, com uma oferenda e uma libação iguais às da manhã, com aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Será um holocausto perene ao longo das vossas gerações, realizado à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor, lá onde me encontrarei convosco para falar contigo. Lá me encontrarei com os filhos de Israel, no lugar que será santificado por minha glória. Santificarei a tenda do encontro e o altar, bem como a Arão e seus filhos, para que exerçam meu sacerdócio. Morarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus, e reconhecerão que eu, o Senhor, sou o seu Deus, que os fez sair da terra do Egito para morar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Levítico capítulo 21. O Senhor disse a Moisés: Dize aos sacerdotes, os filhos de Arão: o sacerdote não se contamine pelo contato com o morto de sua parentela, a não ser por seus parentes mais próximos, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, seu irmão, e também por sua irmã virgem,
que lhe é próxima e não pertenceu a um homem. Por ela poderá contaminar-se. Não se contamine como chefe de família pela sua parentela, para não se profanar. Os sacerdotes não rasparão a cabeça, nem cortarão as pontas da barba, nem farão incisões no corpo em sinal de luto. Serão santos para seu Deus e não profanarão o seu nome, pois são eles que oferecem as ofertas queimadas para o Senhor, alimento de seu Deus. Serão santos. Não tomarão por mulher uma que foi prostituída ou desonrada, nem uma mulher repudiada pelo marido, pois o sacerdote está consagrado a seu Deus. Tu o terás por santo, pois ele é quem oferece o alimento de teu Deus. Ele será santo para ti, porque eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, desonra o próprio pai, será queimada na fogueira. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura para vestir as vestes sagradas, não deixará os cabelos soltos, nem rasgará as vestes em sinal de luto. Não se aproximará de nenhum cadáver, não se contaminará, nem mesmo por causa de seu pai ou mãe. Não sairá do santuário, para não profanar o santuário de seu Deus, pois sobre ele está a consagração com o óleo da unção de seu Deus. Eu sou o Senhor. Tomará por esposa uma moça virgem, não tomará uma viúva, uma repudiada, uma desonrada ou prostituída, mas tomará por mulher só uma virgem de seu próprio povo. Assim não desonrará sua descendência no meio do seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. O Senhor falou a Moisés: Dize a Arão: Ninguém de tua descendência, através das gerações, que tenha alguma deformação, poderá aproximar-se para oferecer o alimento de seu Deus. Não se aproximará para ministrar nenhum homem com defeito, que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, que tenha pé ou mão fraturados, que seja corcunda ou anão, que tenha defeito no olho, sarna, eczema ou testículo esmagado. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha alguma deformação poderá aproximar-se para oferecer as ofertas queimadas para o Senhor. Tendo algum defeito, não poderá aproximar-se para oferecer o alimento de seu Deus. Poderá comer do alimento de seu Deus, das coisas santíssimas e das coisas santas, mas não entrará além do véu, nem se aproximará do altar, pois tem defeito. Não deve profanar os recintos sagrados, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Salmo 119, dos versículos 123 ao 176. Meus olhos desfalecem com o anseio da tua salvação e da promessa da tua justiça. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me teus justos decretos. Eu sou teu servo, dá-me entendimento e conhecerei teus ensinamentos. Senhor, é tempo de agires, pois violaram a tua lei. Por isso amo teus mandamentos mais que o ouro mais fino. Por isso eu me dirigia segundo todos os teus preceitos, rejeitando todo o caminho de mentira. São admiráveis os teus ensinamentos, por isso minha alma os observa. A exposição das tuas palavras ilumina, dá entendimento aos pequeninos. Abro minha boca e aspiro, pois anseio pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade, segundo o teu julgamento para os que amam o teu nome. Dirige meus passos segundo a tua promessa, e nenhuma iniquidade dominará sobre mim. Resgata-me da opressão do homem, e guardarei teus preceitos. Resplandece tua face sobre teu servo, e ensina-me teus justos decretos. Meus olhos derramam rios de água, porque não se observa a tua lei. Tu és justo, Senhor, e teu julgamento é reto. Com justiça promulgaste os teus ensinamentos, e com suprema fidelidade. O meu zelo me consome, porque meus inimigos esqueceram as tuas palavras. A tua promessa é depurada ao fogo, e teu servo a ama. Sou pequenino e desprezado, mas não esqueço teus preceitos. A tua justiça é justiça para sempre, e tua lei é a verdade. Tribulação e angústia me encontraram, mas teus mandamentos são a minha delícia.
Teus ensinamentos são justiça para sempre. Dá-me entendimento e terei a vida. Clamo de todo o coração, atende-me, Senhor. Observarei os teus justos decretos. Clamo a ti e salva-me, para que eu guarde teus ensinamentos. Adiantei-me à aurora e clamei. Eu só espero nas tuas palavras. Meus olhos se anteciparam às vigílias para meditar nas tuas promessas. Escuta a minha voz segundo a tua misericórdia, Senhor. Segundo o teu julgamento, dá-me a vida. Aproximam-se com malícia os que me perseguem. Estão afastados da tua lei. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Desde o início eu aprendi sobre teus ensinamentos, que tu os estabeleceste para sempre. Vê a minha humilhação e liberta-me, pois eu não esqueci a tua lei. Julga a minha causa e resgata-me. Por causa da tua promessa, faz-me viver. A salvação está longe dos ímpios, pois não buscaram teus justos decretos. São muitas as tuas misericórdias, Senhor. Segundo teus julgamentos, faz-me viver. São muitos os que me perseguem e me atribulam. Eu, porém, dos teus ensinamentos não me afasto. Vi-os de má fé e senti desgosto, pois não observaram as tuas promessas. Vê como amei teus preceitos, Senhor. Segundo a tua misericórdia, dá-me a vida. A verdade é o princípio das tuas palavras. Todos os julgamentos da tua justiça valem para sempre. Príncipes perseguem-me sem motivo, mas meu coração só teme as tuas palavras. Eu me alegro com as tuas promessas, como quem encontra muitos despojos. Odeio e abomino a mentira. Amo, porém, a tua lei. 7 vezes ao dia eu te louvo pelos teus justos julgamentos. Muita paz para os que amam tua lei. Não há tropeço para eles. Eu aguardava a tua salvação, Senhor, pois cumpri os teus mandamentos. Minha alma aguardou teus ensinamentos. Amei-os intensamente. Tenho observado teus preceitos e teus ensinamentos diante de ti todos os meus caminhos. Chegue a minha súplica à tua presença, ó Senhor. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue o meu pedido à tua presença. Livra-me segundo a tua promessa. Meus lábios entoarão um hino quando me ensinares teus justos decretos. Cante minha língua a tua promessa, pois são justiça todos os teus mandamentos. Estenda-se a tua mão para ajudar-me, pois escolhi teus preceitos. Ansiei pela tua salvação, Senhor, e a tua lei é a minha delícia. Minha alma viverá e te louvará, e os teus julgamentos me ajudarão. Andei errante, como a ovelha que se perdeu. Procura teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Atanagildo Vaz Neto, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e nós ouvimos, lemos o capítulo 29 do livro do Êxodo, que tratava justamente do rito de consagração dos sacerdotes ao serviço de Deus, né? Aqueles que eram os que tornavam a santificação, a sacralização do povo e da vida do povo. E também percebemos a importância dos sacrifícios diários também que aconteciam naquele tempo. E nós recordamos então, olhando para estes sacerdotes, o verdadeiro, sumo e eterno sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, que constantemente, diariamente, oferece-se nos nossos altares através do santo sacrifício da Eucaristia. Ele, imolado uma vez para sempre, é atualizado este sacrifício em cada celebração eucarística. E nós percebemos então que a redenção, que a santificação nos vem por Jesus Cristo. Ele, único, sumo e eterno sacerdote. E quando nós percebemos que a oração deve ser também uma constante na vida de cada fiel, de cada pessoa,
porque é um ato extremamente importante, porque reconhecemos a presença de Deus ao nosso lado, e assim como temos os nossos momentos para a refeição e o cronograma do nosso dia sempre estabelecido, cheio de atividades, nós devemos sempre ter também um momento exclusivo para as nossas orações, para santificarmos o nosso dia e tomarmos consciência da presença de Deus junto de nós. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!